você vai olhar latarias e agregados. Para verificar lataria e agregados, né? Agregados eu vou falar o que que é. Você vai dar 3 voltas ao carro, em volta do carro. Por que 3 voltas? Porque o olho humano funciona como uma boa máquina digital. A gente não consegue visualizar tudo de uma vez só. O nosso olho tende a fixar em algumas coisas. Então, a primeira volta que você dá em volta do carro, você cria um espaço do carro, tá? É importante que esse carro não esteja colado numa parede, por exemplo. Esse carro tem que ficar numa área livre, para você ter condições de ver vários reflexos nesse carro. Então você abre um espaço, né, de alguns metros e dá a primeira volta. A primeira volta é você vai estar olhando os reflexos do carro. Você vai estar acompanhando alguma luz que está acompanhando a lataria desse carro. É bom que você esteja no lugar mais claro possível, claro. Você vê o estado geral do carro, você não está procurando nada, você está passando o olho de forma geral, vendo os reflexos, assim. Porque nesse momento que você está vendo o carro de forma geral, se tiver algum detalhe, o seu olho vai achar esse detalhe. Por exemplo, uma peça do carro que está mais embaçada, algum amassado que está muito presente. Então, primeira volta de forma geral, vendo o carro. Segunda volta, você já começa, muda a posição do corpo para você começar a ver a claridade com um pouco mais de cuidado. Agora vendo os reflexos do carro, olhando repinturas. E todo carro tem uma camada de tinta. E como é que você vê essa camada de tinta? É você procurando alguns ângulos e levantando e abaixando o corpo. Você vai procurar essas camadas de tinta. Você vai ver que se o carro tiver alguma repintura, ele vai mostrar ali quando o seu corpo fizer esse ângulo. E quando você for passando de peça em peça o olhar. Você está parado, olhando de peça em peça, comparando uma peça com a outra, né? Se elas estão na mesma coloração, se elas estão na mesma pigmentação, no mesmo reflexo. Ali você já está procurando alguns retoques de pintura. Você está procurando retoque de pintura no carro, mesmo o cliente falando que o carro não tem retoque, tá? Porque é comum clientes, às vezes, esquecerem, né? Omitirem alguma informação por achar que aquilo não é um retoque, porque nem todo mundo é profissional. Então, retoque para você é uma coisa, para o cliente é outra, repintura para você é uma coisa, para o cliente é outra. Então procure isso, porque isso é muito importante, principalmente nos carros de alto valor agregado. E aí você vai fazendo isso. E aí você vai dar a terceira volta. A terceira volta é catando realmente os detalhes, arranhões, detalhes visíveis, que qualquer pessoa consegue ver. Arranhados, amassados. Então a primeira volta é vendo de forma geral, a segunda é tentando buscar os ângulos dos reflexos, parando o corpo e vendo o reflexo do carro, seguindo os ângulos, e a terceira volta catando os detalhes, vendo o que é detalhe no carro. Porque na hora que você fizer isso, você já começa a mensurar também a sua estratégia, o que você vai conversar com o cliente. Estamos na parte externa do carro, vendo o carro. Nesta análise de detalhes, você está verificando, né, os arranhões, verifica as rodas também, aproveita e já dá uma olhada nos pneus, se tem desgaste dentro dos pneus, na parte de dentro dos pneus. É muito comum o cliente falar que os pneus estão bons, mas os carros hoje, como priorizam muita estabilidade, os pneus comem geralmente na parte de dentro. Então, é muito importante que você vire o pneu e lá na traseira também você dê uma olhada na parte de dentro. Quando você estiver olhando as rodas, verifica também ali se é possível, né? Se for possível, verifica ali como é que estão as pastilhas, dá uma olhadinha ali. É possível sim você, através de uma pré-análise ali, olhar as pastilhas, ver como é que está o disco. Você passando a mão na superfície do disco, você vai ver se ele está com profundidade significativa. Porque você pode vender o carro para qualquer lugar do país. Porque às vezes você vai vender o cliente para um cliente que vai vir de muito longe. E aí na volta, essas pastilhas podem estar em contato com o disco, se já estiverem em processo final. E aí isso trazer uma dor de cabeça sem necessidade. Verifica também as setas, né? As setas dos retrovisores. Hoje é muito comum os carros terem setas nos retrovisores. É muito comum também essas setas quebrarem, porque é um lugar que fica mais exposto. Verifica, passa a mão. Verifica os faróis de neblina, se estão quebrados, se estão deslocados. Alguns carros na parte de baixo são LEDs, né? Verifica também se está quebrado, se está trincado, porque é uma posição baixa. É importante às vezes até passar a mão, ver de perto mesmo, porque também é uma coisa que passa batido. Verifica lá os vidros, as cores dos vidros, se estão gravados o número de chassi no vidro, porque isso também pode atrapalhar um pouco o cliente na hora de transferir o carro. Então agora, você vai começar a olhar o carro com um pouco mais de critério. Na hora que você abrir o carro, você vai dentro das portas verificar se tem marca de chave nas portas. É muito comum o cliente, quando precisa trocar uma porta, né, fazer algum detalhe um pouco maior, ou então só uma porta mesmo que foi trocada, às vezes você não conseguiu ver a repintura pro lado de fora do carro, não conseguiu ver vestígio nenhum, ou já tem um vestígio, alguma coisa ali que você viu que pode caracterizar um retoque, mas você está na dúvida. Na hora que você abrir o carro e ver entre as portas se tem alguma marca de chave nas portas, ali nos parafusos dentro da porta, você já confirma se esse carro teve ou não um detalhe significativo, né? E se aquilo configura alguma batida, alguma coisa mais séria. Quando você explicar para o comprador
que está comprando esse carro, o carro tem um retoque, mas foi muito bem feito, é importante que esse comprador tenha o mesmo sentimento que você está tendo nesse momento, vendo que os parafusos estão todos ali perfeitos e que o retoque foi só superficial mesmo, não teve que sacar nenhuma peça. Então você vai abrindo as portas, vai vendo se tem alguma marca de chave. Os lanterneiros um pouco melhores, eles vão até pintar esses parafusos, mas dificilmente vai ficar perfeito. E como é que você vai saber disso? Você vai começar a fazer análise de comparação. Você vai comparar um lado com o outro. Ah, esse parafuso do lado de lá, como é que tá? Vai, olha, volta, ó, os parafusos estão iguais. Verificando com o resto do carro, você vai verificar se isso é comum ou não, ou se isso está fora de alguma realidade ali ou não. Outra coisa, quando você abrir as portas, você vai ver vestígio daquela aguinha branca, né, que solta quando vai bater o prime, né, para fazer a repintura. Então, geralmente eles batem, jogam uma água para limpar, né, o carro. Então sempre fica um vestígio de uma, parece uma cera, né, dentro das portas. Então, você vai ver se tem algum vestígio branco, de tipo um giz branco entre os vãos das portas, ali abrindo as portas você já vai começar a ver. Perfeito. Beleza, agora você vai abrir o capô. E abrindo o capô, você vai também ver se tem marcas de chave que prendem os paralamas. Já aconteceu muitas vezes do carro ter algum retoque no paralama e o próprio funileiro conseguiu repintar esses parafusos, mas mesmo assim fica uma marquinha. Se você fizer a nível comparatório um lado com o outro, não tem jeito, não tem como fugir. Também porque ali esquenta muito, então a cor interna ela desgasta com maior facilidade. Então às vezes o cara também não quer arriscar pintar os dois lados. Então não é fácil fazer uma repintura interna ali na parte onde é que está o cofre do motor. Então ele já verifica os parafusos, vê se tem marca de chave, também os parafusos que prendem o capô, esse também denuncia com frequência, porque às vezes esquece do capô, da parte interna do capô tem um parafuso ali também. Também começa a verificar, todos os carros têm pigmentação de encaixe de peças ali na frente do radiador. Então você começa a olhar ali na frente do radiador, se tem peça nova ali na frente, se as marcações estão corretas ali, se os selos estão todos ali. Vai olhando para a parte de baixo do capô ali, atrás do para-choque, vê se tem algum vestígio daquela marca branquinha parecendo giz que você olhou entre as portas, que é relacionada ao Prime. Ali você já vai olhando. O isolamento ali da solda, que é um produto que é passado por cima da solda, para proteger ali onde foi feito os encaixes. Então você vai olhando aquilo ali, vai apertando. Se tiver muito mole, é provável que teve algum retoque, alguma tinta nova ali, principalmente no capô, e na parte de dentro do capô. No porta-malas, você também vai olhar as laterais para ver se os selos estão ali. Vai apertar ali na tampa do porta-mala, onde que estão as soldas pela parte de dentro. Se tiver mole, é provável que o carro trocou aquela tampa ou repintou aquela tampa. Você vai abrir a parte do step, também olhar na parte de dentro, para ver se tudo ali está de acordo, se não tem marca nenhuma, se ali perto do step tem algum amassado, porque às vezes faz uma batida traseira e o amassado é pequeno ali naquela parte de trás, muitos só voltam com o martelo, mas fica alguns vestígios ali. Ele não troca aquele painel traseiro, então dá uma olhada ali no painel traseiro. Então é muito importante, independente se você vende só veículos usados ou só veículos novos, que você saiba olhar o carro e que você goste de olhar o carro para que você aprenda um pouco mais sobre isso e possa tratar as objeções do cliente com mais firmeza. Nessa avaliação física, vamos recapitular aqui, verificou o manual, pegou o CRV, vai tirar uma cópia, né, verificou ali se tem algum gravame ali na parte de baixo, verificou a lataria, os agregados, deu 3 voltinhas ali no carro, verificou os reflexos, verificou as repinturas, verificou os detalhes, verificou as rodas, verificou os pneus, verificou as setas, verificou os faróis de neblina. Os faróis normais também, mas os de neblina enganam mais. Costumam estar trincados ali. Aproveita, dá uma olhada nas pastilhas, nos freios, né? Vê se consegue verificar alguma coisa. Se não conseguir, pede ajuda para alguém para dar uma olhada. Geralmente não precisa desmontar a roda. E também, numa conversa muito breve com o cliente, você já consegue ter essas respostas. Verificou os vidros, verificou dentro das portas, verificou dentro do cofre do motor, verificou dentro do porta-mala, verificou os selos originais e verificou se tem algum líquido referente à lanternagem, que geralmente é um pozinho branco que fica nas gretas do carro. Tem que tomar cuidado porque muitas vezes o cliente pule o carro e pode parecer que é parecido esse líquido, mas os vestígios não deixam você se enganar. Uma coisa vai puxando a outra. Quando você está avaliando um carro, um veículo usado, uma coisa puxa a outra. Onde você tem suspeita, você vai procurando outras coisas que vão te dar a certeza disso. E também numa conversa com o cliente também costuma, se você está nessa suspeita, numa conversa o cliente já fala com você o que aconteceu. Então essa avaliação física, agora você vai fazer um test drive rapidinho no carro para averiguar o estado final. Você já fez a avaliação física do carro, olhou por fora, deu uma olhada por dentro também. Lógico, deu uma olhada nos bancos, deu uma olhada no forro, deu uma olhada nos vidros. E aí, você tá dentro do carro, lógico, você faz aquela inspeção geral, né? Volante, câmbio, pedais, banco em couro, vê como é que estão as entradas de porta.
Agora você vai fazer um test drive. Ali você descobre alguns vícios que até o próprio cliente às vezes nem percebeu. Por quê? Porque ele já acostumou com aqueles vícios. Então é importante você dar uma andada no carro e escutar bastante, ficar com os ouvidos bem atentos para escutar como está o comportamento do carro. E em baixas velocidades você já vai conseguir escutar algumas coisas. Abre os vidros para escutar o barulho do escapamento, o movimento da suspensão. Então você tem que escutar o carro tanto com o vidro aberto como com o vidro fechado. Lógico, com o vidro aberto é importante que o veículo esteja passando por alguns obstáculos e esteja em baixa velocidade para o vento não te atrapalhar a escutar o que tá acontecendo. Vira a direção também algumas vezes, né? Verifica ali se tem alguma folga na direção. Pode ser que dê algum estralo, alguma vibração no volante. É importante abrir todos os vidros, fechar todos os vidros, ver se está funcionando perfeitamente. Verificar se o ar-condicionado está funcionando perfeitamente também. Verifica todos os itens do carro ali dentro do carro, ver se está tudo funcionando perfeitamente. Olha os itens de série do carro, os opcionais. É importante mexer ali, porque você quer que o comprador tenha a melhor experiência de compra. E aí você tem que estar com o carro completamente alinhado em todos os quesitos. Então coloca para funcionar mesmo todos os itens do carro. Coloca o câmbio na posição, no caso no carro automático. É muito importante você verificar como que está o funcionamento do câmbio automático. Mesmo o carro estando na garantia de fábrica, lógico que ele fora da garantia de fábrica é um pouco mais importante você verificar, mas mesmo ele estando fora, evite ter que solucionar isso para frente. Então, durante a volta no carro, você coloca ali drive, solta o pé do freio, deixa o carro tentar andar para frente, você pisa no freio de novo, coloca no N, solta o freio, pisa no freio de novo, coloca no R, vê se ele vai querer engatar, andar para trás, né, e tal. Nesse de colocar a marcha, tirar o pé do freio, colocar a marcha, se o carro tiver algum problema, ele pode dar algum ruído, pode fazer algum estralo, pode fazer alguma vibração, e logicamente isso pode traduzir que o câmbio pode estar com algum problema, né. Mas é bom você dar essa verificada que isso é uma coisa simples de ser feita. Durante a volta no carro, deixar o câmbio funcionar em baixas rotações para ver se o giro está subindo perfeitamente, se as marchas estão entrando perfeitamente, isso aí no câmbio automático. E aí depois você vai ter acelerações um pouco maiores, não deixando chegar no corte final de giro. Você vai deixar ele chegar ali no 4, 5 mil giros e passar a marcha. Na hora que ele passar a marcha, você vai soltar, aliviar um pouco o pé, deixar ele pegar um pouco mais de velocidade e vai pisar completamente no acelerador de novo, para ele descer marcha de novo. Qual que é a realidade disso? Você nunca vai ao final do giro, deixa a velocidade cair e pisa totalmente no acelerador de novo. Nessa troca de marcha, nessa ida e volta, ele pode dar algum tranco, pode patinar, né? O carro aumentar demais a aceleração, mas não voltar a marcha. E nesse vai e volta, você pode descobrir aí algum problema de câmbio. E aí verifica também como é que estão as luzes do painel, se o câmbio Tiptronic ali, ou o câmbio sequencial, ou o câmbio com borboleta atrás do volante está funcionando perfeitamente. E se o carro for câmbio manual, logicamente você vai verificar a embreagem, se ela está muito dura, se ela está respeitando ali o comando, né? Se a marcha está entrando perfeitamente. Beleza. Essa é a parte do test drive. Isso é muito importante fazer o test drive no carro, porque o carro às vezes esconde algumas coisas que podem caracterizar prejuízos significativos. E também quando você faz o test drive, você cria uma sensibilidade diferenciada do carro. Quando você vai vender o carro, você tem uma análise crítica do produto muito diferente. Então, essa emoção também faz parte da questão da venda do carro. Então, andar no carro é muito importante, mesmo que seja um consignado e mesmo que seja um seminovo, tá? E depois, você tem a terceira parte, né, da avaliação. Você já fez a avaliação física, andou no carro. Tem a questão das numerações do carro, né? Algumas cidades têm a terceira visão ou a vistoria cautelar. Você pode solicitar esse serviço para fazer essa análise de numeração do carro, de confirmação dos dados do carro, ou algum profissional aí ou despachante tirar essas numerações. Lógico que se o carro é o único dono, tá, a probabilidade de ter algum problema é muito menor. Dependendo da procedência também é interessante tirar o cheque tudo para livrar de qualquer problema.